Nessa manhã vamos louvar ao Senhor, continuar louvando ao Senhor, com o Salmo 119, do 33 ao 40. Louvemos juntos ao Senhor com os salmos. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até ao fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não à cobiça. Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. O versículo bíblico que nós vamos meditar hoje, neste Salmo 119, chama a palavra de Deus de, repita, juízos. Aleluia. Acabamos de cantar, né? Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus e os seus juízos. Quão insondáveis são os seus juízos, os juízos de Deus. Aleluia. A palavra de Deus, por ter esse título aqui de juízos, é uma palavra que tem caráter judicial. A palavra tem caráter judicial. Os juízos representam a forma como Deus aplica sobre toda a humanidade a sua justiça. A maneira de Deus aplicar a sua justiça é por meio dos seus juízos. E Deus aplica essa justiça de duas formas: pelos juízos corretivos e, portanto, restauradores, e os juízos exemplares e, portanto, aniquiladores. É assim que Deus aplica a sua justiça sobre todos os seres humanos na face da terra. O fato é que nenhum ser humano escapa da justiça de Deus. Aí na terra existe a justiça dos homens. E no livro do profeta Isaías está escrito que a justiça dos homens é comparável a trapos sujos de imundícia. A justiça dos homens é falha, falível. A justiça dos homens é comprada. Ganha na justiça quem paga mais. A justiça dos homens representada por uma estátua de uma mulher cega. Deus não é cego. Ele tudo vê. A todos vê. A todos sonda. Ele não precisa de testemunhas. Juízes da terra precisam de testemunhas para saber o que realmente aconteceu, para, de acordo com o testemunho dessas testemunhas, eles então julgarem. Deus não precisa do testemunho de ninguém, porque Ele conhece todos. Ele mesmo é testemunha de quem cada homem é, cada pessoa é, e de como julgar cada pessoa corretamente na sua justa justiça.
A justiça de Deus se manifesta implacável, com juízos exemplares e aniquiladores na vida da maioria esmagadora dos seres humanos que vêm a esse mundo, porque todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Deus administra sua justiça exemplar, condenando por meio dos seus justos juízos, condenando todos estes homens e levando suas almas ao inferno, aonde aguardam a ressurreição dos ímpios, para depois serem lançados no lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. Isso é duro, isso é terrível, e isso é o destino da maioria esmagadora dos seres humanos que vêm a esse mundo sendo pecadores desde a sua concepção. Então, não adianta ter ilusões. A maioria da humanidade é condenada. A maioria da humanidade é condenada, e condenada justamente, condenada pelos justos juízos de Deus. Dentre a humanidade, poucas pessoas, em comparação com a quantidade de pessoas condenadas, pouquíssimas pessoas são retiradas por Deus do estado de condenação para o estado de salvação. Somente aquelas pessoas que Deus escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Efésios capítulo 1, versículo 4. Só essas pessoas, que são tão merecedoras de condenação como os demais, são escolhidas por Deus para experimentar os seus juízos corretivos e restauradores. Os juízos corretivos e restauradores de Deus nos atingem por meio da obra da salvação, que começa com a conversão e se desenvolve com a santificação. Na conversão, Deus mostra para nós que os nossos pecados são abomináveis aos olhos dele, e ele vê todos. E na santificação, Deus nos acompanha num processo no qual nós crucificamos estes pecados com a nossa carne na cruz de Cristo, para fazermos a vontade de Deus e sermos santificados com a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O tratamento radical que Deus tem para com os condenados é um símbolo do tratamento radical que nós temos que ter com o nosso pecado. Cada um com o seu pecado. Porque os juízos de Deus estão de olho nos seus pecados. E se você não combatê-los, não lutar contra eles, eles vão lutar contra você e vão te vencer e te levar também para o lago de fogo e de enxofre. Porque no céu não entra pecado. Para entrar no céu, temos que ser livres, libertos, lavados, purificados de todo pecado. E essa purificação começa com a conversão e se chama santificação. Por isso a santificação é tão importante. Aquele que se purifica é aquele que crê em Jesus, que crê na sua palavra,
que crê naquele que o enviou, então Jesus diz: esse não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mas isso tem condição, com a condição de que persevere até o fim na sua santificação, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Glória a Deus. Deus é justo, a justiça de Deus é implacável e os juízos de Deus agem com toda justiça e equidade na vida de todos os seres humanos. Se Deus te escolheu para operar em ti, não os juízos exemplares e aniquiladores, mas para operar em ti os juízos corretivos e restauradores, glorifique ao Senhor. Se humilhe diante da poderosa mão de Deus, para que então, no tempo oportuno da volta de Jesus, Ele te exalte em glória no céu. Hoje é o tempo de se santificar. Os condenados andam no mundo sem nenhum medo de Deus, sem nenhum temor de Deus. Mal sabem o que lhes aguarda nos justos juízos exemplares e aniquiladores. Andam rindo no mundo e não sabem que os que agora riem haverão de chorar e de se lamentar. Mas aqueles que foram alcançados pelo Espírito de Deus, cuja primeira coisa que o Espírito de Deus fez neles foi convencê-los de pecado, eles não suportam olhar para si mesmos, porque se veem pecadores diante de Deus e buscam sem cessar a sua santificação. Temos medo do pecado. Tenha medo do seu pecado, porque ele pode te tirar de Deus. Ele tem o poder de tirar você de Deus. Jesus disse: ninguém roubará minhas ovelhas das minhas mãos, porque ele está se referindo a ovelhas que não dão mole na sua luta contra o pecado. E na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Hebreus 12, 4. Glória a Deus. A palavra de Deus tem caráter judicial. Por isso, um dos títulos dela, aqui no Salmo 119, é Juízos. Aleluia. Neste parágrafo que nós estamos, do 33 ao 40, hoje nós vamos ver o penúltimo versículo, que é o 39, versículo 39. E o título que nós vamos dar a esse versículo é, repita, repulsa ao pecado. Filhos de Deus e filhos do mundo são radicalmente diferentes. Filhos do mundo amam o pecado, e amam tanto o pecado que nem aceitam chamá-lo de pecado. É normal e é até bonito para eles. É propaganda mostrar o seu pecado no mundo. De tanto que amam o pecado. Oposto total, oposto radical deles são os verdadeiros filhos de Deus. Filhos de Deus têm repulsa ao pecado. Tem nojo do pecado. Tem repugnância do pecado. Como Deus abomina o pecado,
Sabe o que significa Deus abominar o pecado? Ele não quer ver pecado diante dele. Esse mesmo sentimento, o Espírito de Deus passa para os filhos, verdadeiros filhos de Deus. Repulsa ao pecado, nojo ao pecado. E é esse fortíssimo tema desse versículo, que às vezes não fica bem claro em português, mas vai ficar bem claro no hebraico. Em português nós temos assim, o salmista orando a Deus e pedindo: afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Repitam. Aleluia. Vamos muito bem, né? Vamos ver em hebraico agora, porque tem algumas mudanças em hebraico. Haver reparti asher yagorti ki mishpateira tovim. Palavras em português. Haver, tá? Haver tá certo aí, é o verbo afastar, tá? Afastar. Afasta. Agora, a segunda palavra ali, diga, herpati. Herpati não é, igual está em português aqui, opróbrio, né? Que palavra, opróbrio, né? Palavra esquisita, né? Opróbrio, mas é uma palavra que existe em português. Muito bem. Em hebraico, ali, herpati é a minha desgraça. Literalmente. Herpati é a minha desgraça. Afasta a minha desgraça. Asher, diga, Asher é aquela que, a próxima palavra diga, Iagorte, aquela que eu temo. Afasta a minha desgraça. Qual desgraça? Aquela desgraça que eu temo. Aquele que ali, o K e o I é por quê, tá? Porque, aí o restante do versículo está igual, tá? O nosso aqui em português, né? Mishpateira, os teus juízos, tovim, são bons. Porque os teus juízos são bons. Então, literalmente em português, esse versículo deveria estar desse jeito aí agora. Afasta a minha desgraça, aquela que eu temo, porque os teus juízos são bons. Repita. Quando o salmista diz, orando a Deus, Senhor, afasta a minha desgraça. O que ele está querendo dizer com isso? O que existe dentro de nossas almas, desde a nossa concepção, que é contrário à graça de Deus? O que é? O pecado. Diga assim: a minha desgraça é o meu pecado. O seu pecado é contrário, totalmente o contrário da graça de Deus. Portanto, o seu pecado é desgraça. Nós temos dentro de nós uma coisa muito ruim, que Paulo, quando contemplou o seu interior, escreveu em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 15. E ele teve que confessar ali, já sendo um homem de Deus, já sendo um homem cheio do Espírito Santo, já sendo um apóstolo de Cristo Jesus, escreveu aos Romanos dizendo: eu, Paulo, eu sei
que aqui na minha alma habita o pecado. O pecado habita dentro de mim. E ele termina o capítulo 7 de Romanos dizendo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí ele entra no capítulo 8 de Romanos, desenvolvendo a teologia da espiritualidade cristã. Isso é o capítulo 8 de Romanos. A teologia da espiritualidade cristã, mostrando como, resumindo Romanos capítulo 8, como por meio da obra do Espírito Santo, junto com o nosso espírito, nós mortificamos o pecado, nós lutamos contra o pecado toda a nossa vida, santificando-nos em Cristo Jesus. Santificando-nos no caminho, na verdade e na vida, que é Cristo Jesus. Mas essa desgraça, chamada pecado, está viva dentro de nós e funcionando de todos nós, dentro de todos nós. Essa praga, esse câncer espiritual está vivo dentro de cada um de nós. E vai estar assim até o nosso último suspiro. E isso só vai se cumprir, só será afastado de dentro de nós, só será tirado de dentro de nós, depois do nosso último suspiro, perseverando na nossa santificação. E no último suspiro poder dizer, como Jesus disse na cruz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando você disser essas palavras, quando você der o seu último suspiro, e até aquele momento você perseverou na sua santificação, é naquele momento que essa desgraça será afastada de você para sempre. Aqui na terra, não. Enquanto estamos aqui, nesse primeiro estágio da nossa existência, que vai da nossa concepção até a morte física, o pecado habita em nós. Uma vez eu vi um pastor pregando uma heresia, e todo mundo gritando aleluia, achando que era verdade, porque isso faz o povo que não tem palavra. A heresia que ele pregava é a seguinte: que Jesus, o Espírito Santo, nosso Deus, não habita em nós enquanto tivermos pecado. Ele não habita junto com o pecado. Habita sim, é mentira. O mesmo Paulo que disse em Romanos 7, o pecado habita em mim, ele disse em Gálatas 2:20, Cristo vive em mim. Ele disse em 1 Coríntios 3 e 1 Coríntios 6, que nós somos santuário do Espírito Santo, que habita em nós. Em Efésios 2, final, último versículo, que nós somos a habitação de Deus no Espírito. Deus habita em nós. E Jesus disse, João 14:23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos para ele, e faremos nele morada. E isso ainda é aqui, na terra. Portanto, Deus habita em nós, mas o pecado também. E por isso existe dentro de nós uma guerra
que Paulo descreveu muito bem na carta aos Gálatas, capítulo 5. A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Essa é a luta. A nossa responsabilidade na santificação é fazer com que a vitória seja do espírito e a derrota seja da carne. O problema da maioria dos crentes é que eles cooperam para a vitória da carne e a derrota do espírito, e por isso se tornam pessoas espiritualmente fracassadas, espiritualmente derrotadas, e a desgraça delas está vencendo dentro delas. O salmista é um homem que não quer isso, então ele está clamando: afasta a minha desgraça, que corresponde dizer: afasta o meu pecado, porque eu temo isso, eu temo. O apóstolo Paulo tinha medo dessa condição dele, tanto que ele escreveu no final de 1 Coríntios capítulo 9, ele disse assim: eu castigo a mim mesmo, eu castigo o meu próprio corpo e o reduzo à servidão, para que depois de eu ter pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Depois de pregar para outros, eu mesmo vir a perder a salvação. Isso é ser desqualificado. Perda de salvação. Por isso, Jesus repetiu muitas vezes a exortação: olha, vigiai, vigiai, vigiai. E em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, porque a carne é a alma contaminada por essa desgraça chamada pecado. Todo pecado contraria a graça de Deus. Todo pecado é contra a graça de Deus. E o pecado chama esse pecador para o tribunal dos justos juízos de Deus. Por isso ele diz: os teus juízos são bons. Ou seja, os teus juízos são bons. Aí significa, os teus juízos funcionam. Não são como juízos humanos, que não funcionam. Não é como a justiça da terra, que não funciona. Os teus juízos são bons, eles funcionam de fato. O Senhor ainda está espiando com S a desgraça que tem dentro de cada um de nós. E Ele aproveita isso, como prova para nós, para nos provar nessa vida, porque Tiago escreveu, capítulo 1 de Tiago, versículos 2 a 4, a provação produz a perseverança. Porque Deus permite, já me fizeram essa pergunta 1 milhão de vezes por aí, por que Deus permite que o pecado ainda habite em nós depois da conversão? Bom, tem 2 motivos. O principal motivo que eu gosto de dizer é esse: a provação produz a perseverança. E Jesus condicionou a salvação à perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E o outro motivo, que dá outra resposta a essa pergunta: porque Deus não tirou de vez o pecado? Porque Ele teria que nos aniquilar. O pecado é um tipo de câncer que, se ele for retirado cirurgicamente, o paciente morre.
Não dá para tirá-lo. Não dá para tirá-lo. Tem que tratá-lo. Tem que tratá-lo com, vamos chamar assim, a quimioterapia da santificação a vida toda. E aí quando você morrer, ele será afastado de você. A cirurgia acaba aí. O tratamento acaba aí. Mas até lá é tratamento. Para tirar o pecado de nossa alma, Deus teria que matar a nossa alma. E a alma foi criada com a característica de ser imortal. A alma é imortal. Tirar o pecado da alma seria matar a alma e levá-la de novo para onde ela estava antes de existir, levá-la para a inexistência, para o nihilismo, para o nada. Seria nos tirar da existência. Deus não faz isso. Na obra da salvação, Deus vai tratar conosco nesse pecado, e esse tratamento se chama santificação, e essa santificação se realiza por meio de justas provas, provação. Por isso nós temos a exortação de 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade é saber usar a palavra de Deus como instrumento da sua santificação. Foi por isso que Jesus orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É muito sério esse processo, amados, de santificação. Não podemos dar mole nesse processo de santificação. Precisamos de muita palavra de Deus nas nossas vidas, todos os dias, nesse processo de santificação. Porque o primeiro estágio da vida de todo mundo aqui está passando. E o homem vai morrer uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Se perseverou até o fim na sua santificação, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Para não entrar nos juízos condenatórios, para não entrar nos juízos aniquiladores, nós temos que nos sujeitar aos juízos corretivos, aos juízos restauradores, que operam na nossa vida dia a dia, por meio da palavra de Deus, que tem esse caráter judicial. A palavra viva e eficaz do nosso Deus. Aleluia. Dá para entender, né, por que os tradutores da Bíblia colocam assim: afasta de mim o opróbrio. O opróbrio que tem. Opróbrio aqui, opróbrio é uma palavra clássica do português para vergonha. Afasta de mim a vergonha que eu temo. Isso é o opróbrio, tá? O opróbrio é vergonha. A vergonha a qual ele se refere, tomando agora a tradução em português, é a vergonha de, depois de ter conhecido Deus aqui na terra, ir ainda para o inferno e para o lago de fogo e de enxofre, porque não se santificou. Conheceu palavra, mas não se santificou, colocando essa palavra em prática, e edificou sua casa sobre a areia, e grande foi a sua ruína. E isso é uma vergonha, isso é o opróbrio. O opróbrio, a vergonha. A vergonha que alguém pode passar, né, só simbolicamente, a vergonha seria muito maior, a vergonha eterna é muito maior, o vexame eterno é muito maior,
né? Alguém construindo uma casa, não colocou os alicerces direito, e assim que acaba de construí-la, ela cai todinha de novo. Todo mundo olha e fala: ah, olha lá o cara. Ele passa a maior vergonha, porque não fez direito o que tinha de fazer. Daniel usou essa expressão, né, no livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2. Daniel 12, 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Essa vergonha eterna é o que estava na cabeça dos tradutores em português, que colocaram aqui opróbrio. A vergonha eterna, o medo da vergonha eterna. Mas em hebraico, na verdade, o salmista não escreveu a vergonha, opróbrio, ele escreveu desgraça. Afasta de mim a desgraça, aquela que eu tenho. Afasta a minha desgraça, é o meu pecado. De vez em quando eu falo isso aqui, vou falar sempre que tiver oportunidade. Não é o pecado de qualquer outra pessoa que pode te condenar, é o seu. É o seu pecado. Você pode xingar as outras pessoas por causa do pecado delas, pode julgar as outras pessoas por causa do pecado dela, e fazendo isso você só está pecando. Mas o pecado delas não é o que te pode levar para a condenação eterna. O pecado que pode te levar para a condenação eterna é exclusivamente o seu. Por isso que Deus disse para Caim, em Gênesis 4, vale para cada um de nós. O teu pecado está à tua porta e o teu dever é dominar sobre ele. Porque se você não dominar sobre ele, ele vai dominar sobre você. É ele que vai ser o teu senhor. A palavra dominar vem do latim dominus, que é senhor. Aqueles que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes a carne, então vivereis. É por isso que essa é uma das razões pelas quais nós aqui na terra somos chamados de igreja militante. Porque a nossa luta principal não é contra carne e sangue, e também nem é contra Satanás e os demônios. A nossa luta principal é contra o nosso próprio pecado. Mantendo-nos vencedores nessa luta, mantendo-nos no domínio dessa luta, tá? É que nós então seremos vencedores em outras lutas. E é por isso que somos aqui igreja militante, que estamos lutando, estamos em guerra. E a principal guerra é interna, é dentro de nós. E a vitória para essa guerra, ela só é confirmada mediante a renovação da nossa mente, enchendo a mente da palavra de Deus. Fora da palavra, não vence o pecado. Não se vence pecado sem a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.